Canal Redação Peixe, se inscreva-se e deixe o like. O treinador muitas vezes é daquele cara que encontra soluções, né? Soluções para os problemas que o time tem. Né? O Marcos Leonardo foi para a seleção sub-20, você imagina, pô, artilheiro do time e tal, vai fazer falta. Você vem traz esse menino dele de 17 anos, segundo gol em 2 jogos. Eu queria que você falasse sobre esse papel do treinador, esse cara que encontra soluções e a base do Santos, de repente, uma fábrica de soluções para a equipe. Eu gostaria, a gente sempre fala, né? Quando a gente está fora do Santos, a gente sempre fala que uma hora vai cair um raio no Santos lá. Eu espero que esse seja mais um, né? E que seja enquanto que nós estamos lá, né? Mas tem outros, tem Ângelo, tem Marcos Leonardo, tem Ivonei, tem Ed Carlos, Sandri, tem muitos meninos que estão fazendo parte do grupo, meninos importantes, jogadores importantes, que precisam dessa maturidade. E o David é uma surpresa para vocês, talvez, mas para nós que estamos dentro do processo, nós tínhamos essa visualização dele, dessa personalidade, dessas características, mas ele é um jovem de 17 anos, a gente subiu ele para o Taça São Paulo para que ele pudesse treinar junto ao profissional. Se não tivesse sendo tão aproveitado que a gente tinha Marcos Leonardo, Mezenga, volta para a Sub-20 para jogar, porque jogador jovem, 18, 19, 17 anos, não pode ficar só treinando no profissional. Se ele não estiver lá, ou no banco, ou jogando no profissional, ele tem que estar jogando no Sub-20, para desenvolver, para crescer, para melhorar. Só que ele, nos primeiros treinamentos, mostrou uma capacidade, né, uma capacidade técnica e uma personalidade. E a gente visualizou isso. Tanto que os movimentos que a gente fez de emprestar o Juan, tudo está dentro de um processo, de um planejamento, porque a gente visualizava dar esse passo a mais com ele. Né? Eu sabia do Marcos Leonardo e a gente foi preparando ele para esse momento, para ele ser uma das opções nesse momento. Eu, como treinador, senti confiança de oportunizar ele na Argentina, um jogo extremamente, vocês sabem, difícil, e ele mostrou muita personalidade, foi bem na partida, e agora é uma questão de dar sequência e que ele consiga repetir as performances dele, que ele possa receber esses elogios todos, toda essa carga que vem de externa agora, mas que ele possa ter uma maturidade, e é isso que nós estamos aqui para trabalhar. Dar suporte a ele, que ele viva esse momento de felicidade, desse passo que ele deu, mas a carreira dele é uma projeção sem limite, mas ele precisa continuar acreditando no trabalho, né, acreditando que o que fez para ele a diferença até agora foi personalidade, foi suor, foi trabalho, e aí a qualidade técnica dele, a personalidade, o que ele é diferente vai sobrepor. Então a gente está feliz com esse momento, com esse passo, e vamos continuar dando suporte e protegendo ele para que ele esteja livre, leve, solto dentro do campo. A responsabilidade é minha como treinador e a responsabilidade é do grupo mais experiente em dar esse suporte para ele e para todos os jovens. Vou deixa eu fazer duas em uma, até em relação ao David, talvez para ficar mais claro. Eu lembro que quando você foi apresentado, você falou que, se eu não estou enganado, 2 posições você não girava jogador, que era o gol, o goleiro não alternava, porque o goleiro titular é aquele e acabou. E o centroavante. O David ganha essa oportunidade, está abraçando a oportunidade. O Mezenga tem que esperar porque o David vai ganhar uma sequência, ou por enquanto o David tem sido utilizado porque a característica dos jogos tem sido para o David jogar. E a outra questão é, quanto essas vitórias em sequência pelo Brasileiro vão te dar ingredientes para preparar o time para esse jogo contra o Bahia, que o Santos vem de 3-0, para não deixar às vezes o subconsciente criar um salto alto, achar que a facilidade que o Santos criou no primeiro jogo pelo Brasileiro possa se repetir e o time não entre tão concentrado quanto se deve no jogo da Vila quarta-feira. Tá, vamos por partes aí, ver se eu vou me lembrar de todas e aí a gente vai falando. Sobre o Bahia é um outro jogo, é uma outra história. Nós conseguimos naquela partida transformar a nossa produção, a nossa pressão, a nossa qualidade, a nossa capacidade de dificultar o jogo do Bahia em resultado de 3-0, né? O Bahia mostrou ontem com 2 jogadores a menos em campo contra o Flamengo, teve chance até para empatar o jogo, criou muita dificuldade para o Flamengo, mesmo com 2 jogadores a menos, saiu aplaudido do campo. E porque é uma outra história, é um outro jogo, começa do zero, vai vir com outros movimentos, tentando buscar outras opções para nos criar dificuldade, e a gente tem que estar preparado para isso. Acabou aquele jogo, acabou este jogo. A partir de amanhã é comemorar só até as 4h30 da manhã. A partir das 5, quando tomar café, é trabalhar, concentrar, porque o jogo vai ser muito mais difícil, o segundo, do que foi o jogo do Brasileiro. Eu já tive enfrentamentos assim, onde a gente pegou o mesmo adversário
em Brasileiro, em Copa do Brasil. É uma outra transformação e nós temos que estar preparados para ela, para que a gente consiga, dentro do jogo, transformar o que a gente vai fazer numa vitória importante para nós dar um passo na classificação da Copa do Brasil. A outra sobre o David, assim, não, quando eu falei do goleiro, sim, goleiro eu gosto de dar uma sequência maior, não gosto de fazer esse revezamento, porque eu acho que o goleiro é uma função muito específica. O goleiro, ele precisa de ritmo, time, então eu tenho por característica não fazer esse movimento de goleiro de ficar trocando. Centroavante eu falei que tem momentos que centroavantes passam um jejum de gols, né? E centroavante, aquele cara que bota 9 nas costas, às vezes ele é cobrado para fazer o gol. Mas aí a gente não visualiza qual é a participação que ele está dando coletiva para o time. Se os outros jogadores estão fazendo os gols, né, e ele está abrindo espaço, ele está conduzindo o processo, ajudando. Então eu procuro dar uma continuidade, mesmo o 9, o centroavante, às vezes não tendo uma sequência de gol, eu procuro dar uma confiança, claro que até um determinado limite na visualização, que aquilo não pode estar atingindo coletivamente a equipe, mas eu procuro dar uma sequência maior para o 9, desde que ele esteja produzindo para a equipe coletivamente, para que ele tenha porque todos passam, do mais gênio até o mais simples, passam a dificuldade um determinado tempo sem fazer gols. E eu, como treinador, eu tento dar essa confiança, principalmente para essa função centroavante, até um limite que eu vejo que aquilo está atrapalhando e não está fazendo bem nem para o individual e nem para o coletivo.